Começa agora mais uma sessão na Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão ordinária. Em Araçatuba, pontualmente, 6 horas mais 59 minutos. Muito boa noite a você que acompanha os trabalhos legislativos da Câmara Municipal pela TV ou ainda pela internet. Os vereadores se reúnem nesta segunda-feira para a 26ª sessão ordinária do ano. 6 itens estão inscritos na ordem do dia. 3 deles são de autoria da Prefeitura e devem ser apreciados em regime de urgência. Na fase do pequeno expediente, poderão falar sobre assuntos de livre escolha por até 10 minutos os vereadores Arlindo Araújo, Arnaldinho, Boato e Cristina Munhoz. Vale destacar que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET de TV a cabo, também pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto, e também pelo YouTube e Facebook, cujos links estão disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. Agora, pontualmente, 7 horas e 1 minuto, e o presidente da Câmara, o vereador Dr. Alceu, dará sequência aos trabalhos desta noite. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e ao público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Iniciamos, neste momento, a 26ª sessão ordinária do ano de 2021. Alertamos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que se encontram em outras dependências para a abertura da sessão ordinária e solicitamos que registrem sua presença no sistema eletrônico de votação. Havendo, então, um número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 26ª sessão ordinária do primeiro ano da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos o vereador Gilberto Batata Mantovani para que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que nunca anda sinceramente e pratica justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e com tudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Solicitamos à assessoria que registre a presença do vereador Arlindo Araújo, que participa em modo remoto. Passamos ao grande expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. O Lar São João é uma instituição de longa permanência para idosos, localizada no bairro Jardim Panorama, em Araçatuba. A casa atende 25 homens e mulheres a partir dos 60 anos de idade, em situação de riscos social e financeiro. A instituição é equipada com suítes distribuídas em duas diferentes alas, masculina e feminina. Os idosos recebem a atenção exclusiva de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fisioterapeuta e outros profissionais especializados que desenvolvem estímulos para garantir a saúde e a convivência social entre os moradores. Um grupo de voluntários também auxilia nas atividades de valorização das habilidades artísticas e de raciocínio dos idosos. Para continuar mantendo os trabalhos assistenciais, o Lar São João precisa de doações frequentes. A troca de carinho e de afeto também é sempre bem-vinda. O Lar São João está localizado na Rua Panorama 61. Para obter outras informações, ligue 18 99 781 3030. Câmara Municipal de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. Grande expediente. O grande expediente tem duração de 2 horas. É a fase da sessão em que são lidas as correspondências, as proposições protocoladas na Câmara e apreciados os requerimentos de votos de pesar, de aplauso, de convocação de secretários e de informações oficiais e de interesse público. Colocamos em votação, de acordo com os artigos 137, inciso 1º e 157 do Regimento Interno, a ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 2021, que está à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para conhecimento até o final do grande expediente. Não havendo retificação, será considerada aprovada. As indicações apresentadas para esta sessão estão à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para conhecimento até o final deste grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das correspondências diversas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha do modo remoto. São 6 itens. Primeiro, Movimento Basta, protocolo número 8.942 de 21, solicita a designação de audiência pública na Câmara Municipal para o dia 31 de agosto, às 19 horas, a fim de discutir a reforma administrativa em trâmite no Congresso Nacional. Segundo, Câmara Municipal de Tupã, protocolo número 9.149 de 21, encaminha cópia da moção número 117 de 21, de autoria do vereador Alexandre Escombate, pelo qual manifesta repúdio às mudanças contidas na proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Terceiro, Senado Federal, Presidência. Protocolo número 9.162 de 21, informa o recebimento da moção número 9 de 21, de autoria do vereador Lucas Zanata. Quarto, Conselho Municipal de Saúde, protocolo número 9.176 de 21, encaminha cópias dos comprovantes de deliberações da 8ª reunião ordinária virtual, realizada em 4 de agosto de 2021. Quinto, Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 9.299, encaminha o balancete da Receita Geral e da Despesa Geral do município, do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, DAIA, e da Fundação Educacional Araçatuba, FEA, referente ao mês de julho de 21. Sexto, Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, protocolo número 9.307 de 21, encaminha cópia da moção 25 de 21, de autoria do vereador Davi Francisco dos Santos Júnior, manifestando apoio ao projeto de lei
número 648 de 2011, de autoria do senador Fabiano Contarato, cujo objetivo é instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura na íntegra de documentos diversos. Uma boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha de forma remota, a todo o público presente. Câmara Municipal de Araçatuba. Gabinete do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, DEM. Senhor presidente, a par de nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência a fim de encaminhar cópia do ofício enviado ao senhor vice-governador do Estado de São Paulo, solicitando o asfaltamento da Estrada Municipal ART 070, que dá acesso à Estrada Vicinal Caran-Rezeque e à rotatória da usina Álcoa Azul, sentido Angaí, bairro Córrego Azul. Solicitamos a possibilidade da leitura na íntegra do referido ofício na sessão ordinária do dia 23/8/2021. Sem mais, firmamos com estima, consideração e apreço, respeitosamente, Antônio Edivaldo Dunga Costa, vereador DEM. Senhor vice-governador, a par de nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência a fim de solicitar o asfaltamento da Estrada Municipal ART 070, que demanda a Estrada Vicinal Caran-Rezeque e a rotatória da usina Álcoa Azul, sentido Angaí, bairro Córrego Azul, tendo em vista o grande movimento nessa estrada que atende aos proprietários associados desta associação, 314 lotes, e os proprietários do condomínio Porto Seguro, os moradores dos assentamentos Araçá, Floresta e Chico Mendes, além de bairros rurais e comércio local, gerando um fluxo aproximadamente 1.000 veículos diários, inclusive de caminhões de cana-de-açúcar. Assim, pedimos que a parte da estrada ART 70, na extensão da rotatória até a ponte do Córrego Azul, seja incluídas no programa Novas Estradas Vicinais de Araçatuba, pelo governador do Estado de São Paulo, para que haja mais segurança aos moradores deste local. Em razão da poeira e péssimas condições de trafegabilidade e conservação da referida estrada, inclusive em época de safra, onde o tráfego de caminhões de cana-de-açúcar aumenta muito. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes no local, até mesmo com vítimas fatais. Tal solicitação é feita pela diretoria da Associação dos Proprietários do Loteamento Córrego Azul e moradores que, em busca de uma solução para o referido problema, colheram 3.000 assinaturas em anexo, a fim de reivindicar a tão sonhada melhoria para este local. Assim sendo, reiteramos a importância da pavimentação asfáltica da referida estrada, que trará inúmeros benefícios às pessoas que utilizam essa via de acesso, certo de que Vossa Excelência dispensará especial atenção ao presente, firmamos. Respeitosamente, Antônio Edivaldo Dunga Costa, vereador DEM, ao excelentíssimo senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de Lei 80 de 2021, ementa, autoriza o Executivo Municipal a converter em concessão de direito real de uso as atuais concessões de uso de áreas de terra vigentes nos parques industriais de Araçatuba e da outras providências.
Senhor presidente, uma das grandes metas da administração municipal é favorecer a formulação de uma política municipal de desenvolvimento socioeconômico por meio de ações de fomento à indústria, agricultura, agroindústria, comércio e serviços, visando a expansão das atividades econômicas do município e o seu fortalecimento como polo regional. Diversas ações desencadeadas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho e por outros órgãos vinculados ao município têm fortalecido as iniciativas comerciais, industriais e de prestação de serviços. O objetivo é apoiar a instalação de novas unidades, a ampliação ou manutenção das já existentes. Com essas medidas, o município estimula e incentiva o desenvolvimento de empreendimentos empresariais e favorece, mesmo nesse período de crise econômica, o aumento da oferta de emprego aos munícipes. Assim, como parte das estratégias para o fortalecimento dos empreendimentos instalados nos parques industriais de Araçatuba, estamos propondo a essa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a converter em concessão de direito real de uso as atuais concessões de uso de área de terras vigentes nos parques industriais de Araçatuba e da outras providências correlatas. Trata-se de antiga reivindicação dos empresários, que somente agora se torna possível com a regularização completa dos parques industriais, principalmente do Alexandre Biagi, Antônio Xavier Couto e Maria Isabel Pisa Almeida Prado, tornando os ambientes seguros para investimentos. Uma das vantagens do emprego do Instituto da Concessão do Direito Real de Uso, ora pretendido, é que o titular do direito real tende a conseguir mais crédito que o titular do direito de uso, porque pode oferecer o seu próprio direito real em garantia de pagamento de empréstimo que venha contrair para execução das obras, instalações e equipamentos da empresa e outros que venham a ser necessários para a manutenção do seu negócio no parque industrial. A legislação também prevê, e a doutrina reitera, que a concessão de direito real de uso pode ser transferida por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária, desde que não haja previsão contratual em contrato e sejam observados os fins da concessão. No nosso caso, o presente projeto de lei estabelece a necessidade de anuência da Prefeitura e aprovação posterior da Câmara Municipal. Portanto, a conversão para a concessão de direito real de uso não implicará nenhum tipo de desvantagem para o município, com relação ao bem, cujo domínio continuará sendo seu. A empresa concessionária deverá manter obrigatoriamente a efetiva destinação do bem para o fim industrial ou comercial. Caso contrário, poderá o município retomar o imóvel em razão do caráter resolúvel do instrumento. Na concessão do direito real de uso, assim como na concessão de uso, o empresário usa o imóvel, mas a titularidade e o controle desse uso ficam resguardados ao município, como forma de assegurar o uso para o qual o terreno foi destinado, evitando também prejudiciais especulações imobiliárias. As providências propostas por meio do incluso projeto de lei permitem a proteção do escopo social e reservam os bens para grupos e finalidades específicas de interesse público. No caso, o fortalecimento e o desenvolvimento dos parques industriais de Araçatuba, a geração e a manutenção de empregos, impostos e rendas ao município. Dada a relevância da matéria, e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Dilador Borges Damasceno, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 95 de 21, ementa, declara de utilidade pública a Associação Casa Maria. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Maria, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, sob o número 41-265-640-1000 invertido 11, com sede em Araçatuba, Estado de São Paulo. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Wesley da Dialogue, vereador, Podemos. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de urgência. Requerimento número 359 de 2021. Senhor presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 89 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a linha perimetral urbana do município de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal número 5.125, de 16 de outubro de 1997. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2021, Dr. Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 360 de 2021. Senhor presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 90 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a linha perimetral urbana de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal número 5.125, de 16 de outubro de 1997, Sala das Sessões, 17 de agosto de 2021, vereador Dr. Jaime, PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 362 de 2021. Senhor presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei complementar número 8 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que transfere da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Participação Cidadã os conselhos municipais que especifica. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2021, Dr. Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de voto de pesar. Requerimento número 366 de 21. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Silvio César Pereira, aos 44 anos de idade, ocorrido no dia 14 de agosto de 2021, considerando que o senhor Silvio deixou a esposa Rosenilda Paulina Dutra Pereira e os filhos Liz Kelly, Igor e Ana Liz. Considerando que o senhor Silvio era muito conhecido, pois trabalhava com comércio de frutas há 10 anos. Considerando que o falecimento do senhor Silvio entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele conviveram. Requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Silvio César Pereira, aos 44 anos de idade, ocorrido no dia 14 de agosto de 2021, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada por meio de nosso gabinete. Doutor Alceu, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Peço a palavra ao vice-presidente. A palavra está com o vereador doutor Alceu. É com muito respeito que fazemos esse voto de pesar, em homenagem póstuma ao senhor Silvio César Pereira, falecido aos 44 anos de idade, deixando a esposa Rosenilda Paulina Dutra Pereira e os filhos Liz Kelly, Igor e Ana Liz. Silvio trabalhava com comércio ambulante de frutas há mais de 10 anos em frente ao ginásio industrial. E em memória de Silvio, devemos lembrar que a vida é um presente que recebemos de Deus e podemos desfrutar deste presente por um certo período. Um período bem curto, se assim podemos dizer. Se comparado à idade do universo, é muito pouco tempo. Por isso, precisamos desfrutar desse presente com muito amor e carinho, deixando para lá o egoísmo, a vingança e a mesquinhez. A morte é para nós viventes motivo de tristeza e de dor, de muita saudade, mas na verdade a morte é a prova infinita da bondade de Deus. É na morte que voltamos para o Criador. Acabam-se as dores do corpo, vivemos no mundo das criaturas e com a morte voltamos para o mundo do Criador.
Mas, sem dúvida alguma, é demais pedir a alguém que não chore de saudade pela morte de seu ente querido, que não lamurie a dor da separação. Mas, se temos fé, lembraremos com certeza do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. É certo que devemos viver como quem vai morrer um dia e morrer como quem soube viver direito. Na verdade, ninguém morre. A morte não existe. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Ainda sabemos que a morte vem de Deus quando nós não a provocamos. Não podemos, por enquanto, na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer o nosso coração. A morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe. A cada passo, com seus espetáculos de grandeza. A morte é a simples mudança de veste, somos o que somos. Lembre-se que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Acaso Deus tem um corpo carnal? Ou somos a imagem e semelhança espiritual? Essas são palavras de Chico Xavier. Aos familiares e amigos do saudoso Silvio César Pereira, nossas condolências e que Deus conforte os corações enlutados. E aqui estão presentes a viúva Rosenilda, os filhos Alice Kelly, Igor e Annalise, os sogros Zenilda e Davi, irmãos Marcelo, Sandra, André, Luciano e Bete, os cunhados Cássia e Rosimeire, e a sobrinha Juliana e filhas Isabelle e Antônia. O requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de voto de aplauso. Requerimento número 367 de 2021. Senhor presidente, considerando que o restaurante Rojão foi instalado em nossa cidade pouco antes do início da pandemia de Covid-19, após um olhar atento dos proprietários e empresários Carlos Alberto da Costa e Shirley, que viram no Noroeste Paulista, mais precisamente em Araçatuba, um ótimo polo econômico para o investimento gastronômico, considerando que o Rojão foi trazido para a cidade de Araçatuba, da cidade de Capão Bonito, interior de São Paulo, produzido e inventado na União dos Tropeiros, com mais de 150 anos da história. Considerando que se trata de um produto simples, artesanal e sem conservantes, carnes assadas na brasa, no formato de um rojão, um espeto de carne suína, lombo e pernil moído e temperado, o qual, em seguida, é moldado em um pedaço de eucalipto e amarrado com um barbante de algodão. Considerando que esse estabelecimento, um empreendimento inovador, com uma iguaria artesanal, que oferece uma alimentação diferenciada e apreciada por muitos. Teve seu início com a participação em eventos como a Exposição Agropecuária, Queima do Alho e Quermesses. Considerando que o Rojão iniciou suas atividades na forma de entrega em domicílio, delivery, e hoje está na rua Cristiano Olsen, número 1930, numa charmosa casa com decoração rústica, oferecendo atendimento presencial e também com entrega em domicílio, com espeto rojão e outras carnes assadas na brasa, considerando que Carlos e Shirley, com sua família, vieram para investir e empreender em nossa querida Araçatuba, possibilitando a apreciação desses alimentos regionais, aliado a um atendimento feito com muita dedicação ao cliente e preservando para que tal investimento possa agregar para a economia local, ainda mais neste período de pandemia Covid-19.
Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao senhor Carlos Alberto da Costa pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo nas áreas gastronômica e empresarial em nossa cidade, e que deste nosso ato seja dada ciência ao homenageado. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2021, Maurício Bem-Estar, vereador PP. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Maurício Bem-Estar. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, que aqui de forma presencial. Boa noite, vereador Arlindo. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos que estão no plenário. A paz esteja convosco e que haja paz em Israel. É com muita alegria que eu venho hoje falar do Carlos e da Shirley. Amigos, empresários, que além de acreditar na nossa cidade, trazer algo, doutor Jaime, para a nossa cidade renovador. O rojão, quem não teve a oportunidade de comer o rojão de pernil, está perdendo. E está localizado ali na Cristiano Olce, em 1930. Falar o quê do Carlos e da Shirley? Pessoas do bem, pessoas que acreditou na nossa cidade antes da pandemia, Arnaldinho. E na época da pandemia, renovaram, manteram o seu negócio e está dando fruto. Além de trazer uma comida cultural, né, um alimento cultural, que eu falo que é a nossa região, esse interior aqui, eles buscam muito ajudar na área social, têm contribuído muito na área social. Isso é muito importante para a nossa cidade, uma cidade que tem vários trabalhos no social. Então, hoje eu quero parabenizar até o Carlos e a Shirley, que estão ali, vieram aqui presenciar esse trabalho maravilhoso, né? E quero dizer assim, que além de marido, né, e esposa, tem os filhos que estão envolvidos no negócio. Então, é um trabalho maravilhoso que está a família toda envolvida. Então, parabéns a esse casal maravilhoso que acreditou e acredita na nossa cidade. Que Deus abençoe, Carlos e Shirley, que vocês possam expandir esse negócio, haver mais unidades aqui do rojão na nossa cidade e na nossa região. Amém? Que Deus abençoe grandemente. O requerimento ainda está em discussão, não havendo mais inscritos. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Regininha. Eu não estava conseguindo, tá, senhor presidente? Boa noite, senhor presidente, a todos que estão presentes aqui com a gente, quem está em forma remota. Eu também gostaria de subscrever esse voto de aplauso, justamente porque eu conheço o Carlos e sua esposa. Quando eu comecei a Corrente do Bem Regininha, eles foram até minha casa, me apoiaram, participa dos meus bingos solidários. Então, realmente, olha, é uma delícia esse rojão. É meio quilo de carne, né? Então, eu gostaria de subscrever, parabenizo ao vereador Maurício Bem-Estar, de estar levando essa homenagem, né? Porque é um empreendimento aqui de Araçatuba, né? E a gente precisa dar ênfase. Então, parabéns, viu? Eu gostaria de subscrever o voto de aplauso. Obrigado, senhor presidente. O requerimento ainda está em discussão, não havendo mais inscritos. O requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 368 de 2021. Senhor presidente, considerando que Jonathan Amaral Silveira Fragoso, mais conhecido como missionário Jonathan, nasceu na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde, em sua infância, por intermédio da sua avó, teve a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e trazer para si seus ensinamentos, através das pequenas reuniões do círculo de oração. Considerando que na caminhada com a sua avó, em visitas a lares e presídios, tornou-se um jovem missionário e pastor da sua primeira igreja aos 16 anos.
pregando as verdades de Cristo e sendo um instrumento de Deus para a libertação, curas e milagres de pessoas por ele alcançadas. Considerando que o missionário Jonathan é um jovem de 31 anos, que recebeu o chamado muito jovem para levar a mensagem de mudança de vida em vários estados do Brasil e em muitas cidades. Conciliava a vida ministerial com seus estudos, graduou-se em História e Teologia e hoje transmite, por onde passa, uma mensagem embasada biblicamente. Considerando que o missionário Jonathan esteve pela primeira vez em nossa cidade, ministrando a palavra e orando por vidas no seminário de pastores e líderes e com total liberdade junto aos jovens e adolescentes no acampamento do Leão. Eventos nos quais centenas de pessoas foram alcançadas. Considerando que seu ministério de libertação e cura tem apresentado um impacto positivo nas igrejas do Evangelho Quadrangular de Araçatuba, tendo a confiança dos pastores e líderes. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao jovem missionário Jonathan Amaral Silveira Fragoso pelo relevante trabalho missionário desenvolvido na Igreja do Evangelho Quadrangular e que deste nosso ato seja dada ciência ao homenageado através de nosso gabinete. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2021, Maurício Bem-Estar, vereador PP. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Maurício Bem-Estar. Senhor presidente, eu peço que tenha as imagens da TV Câmara, pode estar passando, quando eu vou estar falando aqui. Primeiramente, para falar do missionário Jonathan, eu quero falar o que é um missionário, aquele que missiona, que se dedica à pregação de sua fé. Pregador, aquele que se dedica a propagar uma ideia, propagandista. A palavra missionário deriva da junção da missão com a forma. E qual que é a função do missionário? O papel do missionário é levar outros a conhecer a Cristo, através de vida, de suas atitudes, suas ações e de suas palavras. Quero aqui falar sobre o missionário Jonathan, que tem realizado um trabalho maravilhoso nas igrejas, trazendo cura e libertação. A igreja, seu presidente, Lucas Zanata, ela tem um papel de construir políticas públicas. E muitas vezes não sabemos, porque ela age também na questão do social, Wesley. Quando entra aquela pessoa que é dependente química, e ali tem pastores, missionários, que atuam na parte espiritual. E por que nós falamos de políticas públicas quando existe uma libertação dessa pessoa? Porque aquela pessoa que ela tem problema com dependência, muitas vezes ela rouba, ela danifica, atrapalha-se, ela mata, que é a família na sociedade, em outros casos. Então, eu quero aqui dizer parabéns ao missionário Jonathan, que ele continue o trabalho que ele começou nas igrejas cristãs aqui, que tenha muita libertação, cura e restauração, sim, porque nós vamos construir uma sociedade melhor, vereador Evandro Molina, porque através de um trabalho missionário, de trazer ideias, trazer, sim, libertação e cura na nossa cidade, que precisa. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então é assim que nós vivemos e é assim que nós acreditamos. Então quero aqui parabenizar, e é um voto de aplauso sim. O missionário Jonathan tem impactado multidões na nossa cidade e na nossa região. Que Deus continue abençoando, que Ele continue com as portas abertas sempre, na Igreja Evangélica Quadrangular, em todos os ministérios que Ele passar na nossa cidade. Só isso, senhor presidente. O requerimento ainda está em discussão. Com a palavra a vereadora Regininha. Bom, eu quero parabenizar o Maurício Bem-Estar. E realmente eu conheço o missionário Jonathan, eu conheci numa igreja onde eu frequentava e logo eu pude ver o homem de Deus que ele é, bem como é usado por Deus em cura, em libertação. E isso tem sido
significativamente positivo à nossa cidade. E com isso é bom para nossos irmãos em Cristo que estão tentando uma nova vida com Deus. Às vezes as pessoas esquecem de propagar Deus, né? Só lembra de Deus lá naquela, quando está, né, precisando, aí lembra de Deus, né? Mas esquece de propagar o amor de Deus. E ele é um missionário do bem. Já tive dando carona para ele numa igreja em Bilá, que é onde eu também gosto de frequentar. E é isso que fala, a gente tem que ir, levar o evangelho às pessoas, né? E por isso eu quero honrar, subscrevendo esse voto de aplauso, e parabéns que Deus continue te usando tremendamente, como sempre tem feito para resgatar almas que estão sendo escravizadas pelo inimigo. Obrigada, senhor presidente. O requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. De acordo com o artigo 138 do Regimento Interno desta Casa, é destinado ao presidente da Câmara, dentro do grande expediente, o tempo de até 20 minutos para a exposição de fatos relevantes que envolvam o Poder Legislativo. Assim, usaremos nosso tempo na sessão de hoje para falar sobre o Dia do Maçom no Brasil, comemorado no último dia 20 de agosto. A maçonaria é uma sociedade discreta, em que as ações são reservadas apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanismo, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria admite que todo homem é livre e possui bons costumes, não faz distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que seus membros possuam espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. O termo maçonaria é de origem francesa e significa construção. O termo maçom é a versão em português do francês. Maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas chamadas de oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos, honras e independentes entre si. Existem no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3 milhões nos Estados Unidos, 1.200.000 no Reino Unido e 1 milhão no resto do mundo. No Brasil, existem cerca de 170 mil maçons e 4.700 lojas. A maçonaria funciona com base em 2 conceitos fundamentais: fraternidade e respeito à liberdade. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. Em relação à liberdade, a ordem maçônica defende que todas as pessoas, apesar de diferentes, devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. Assim, a maçonaria prega que o respeito à liberdade conduz a uma sociedade mais justa e igualitária, em que todas as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e ter os mesmos direitos. Para que uma pessoa se torne maçom, existem algumas exigências: crer no ser superior criador do universo e viver uma vida honrada, pautada em bons hábitos morais e de fraternidade. Depois de ser aceito na ordem, o maçom também possui obrigações, deve respeitar as normas da sociedade e deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social, com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade. A maçonaria não é uma religião, mas a ordem possui uma ligação com a religiosidade e espiritualidade, pois seus membros acreditam na existência de uma única força superior que rege o universo, que é Deus, e é chamado pelos maçons como grande arquiteto do universo. A maçonaria não faz distinção entre diferentes crenças religiosas que existem, sendo tolerante com todas as formas de fé. Pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência é que acreditem na existência do Criador do universo. A maçonaria só não aceita que seus membros sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior que criou e rege o universo. O olho que tudo vê é um dos mais fortes conhecidos símbolos da maçonaria. Ele é a representação da presença da força criadora do universo.
e está presente em todas as lojas, para relembrar o olhar atento de Deus, o grande arquiteto do universo. São alguns maçons famosos: Ademar de Barros, Ademir da Guia, Afonso Pena, Almir Pazianotto, a dupla Alvarenga e Ranchinho, André Rebouças, o Palhaço Arrelia, Bezerra de Menezes, Dilador Borges Damasceno, Dom Pedro I, Campos Sales, Carlos Gomes, Castro Alves, Marechal Deodoro da Fonseca, Padre Diogo Antônio Feijó, Epitácio Pessoa, Floriano Peixoto, Frei Caneca, o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, Hermes da Fonseca, Jânio Quadros, Padre João Ribeiro, Joaquim Gonçalves Ledo, José Bonifácio de Andrade Silva, José do Patrocínio, Duque de Caxias, Luiz Gama, Luiz Henrique Mandetta, Major Olímpio, Manuel de Nóbrega, Mário Covas, Michel Temer, Nereu Ramos, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Nilton Cardoso, Nilo Peçanha, Tiradentes, entre tantos outros. A maçonaria começou como uma sociedade secreta. Originalmente, era uma das sociedades secretas do século XVII, apoiada em fundamentos da filosofia, da natureza e até da arte e da alquimia. Formavam corporações privilegiadas que se furtavam em toda a regulamentação municipal e guardavam segredos da profissão. A maçonaria possui um forte vínculo com a tradição da construção, por isso são pedreiros e trabalham em uma oficina. O simbolismo da construção está presente em seu nome, nos objetos de culto, emblemas e ritual, martelo, a paleta, o esquadro e o mandil. Também nas terminologias, como os graus de mestre, companheiro e aprendiz. A grande loja da maçonaria foi criada na Inglaterra em 1717 e unia as 4 lojas londrinas, aberta a todas as crenças religiosas. A maçonaria se transformou em um receptáculo da filosofia das luzes e depressa se estendeu a todo o continente europeu. No final do século XVIII, já existiam 700 lojas na França, compostas por nobres, membros da classe média e do clero. A propagação da maçonaria ocorreu apesar da proibição feita pelos papas Clemente XIII e Bento XIV, em 1738 e em 1751. Embora não haja clara a influência política exercida pela maçonaria, diversos momentos históricos foram protagonizados por seus membros, personagens como George Washington e Benjamin Franklin, e os princípios maçônicos refletidos na Declaração da Independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa também usou a maçonaria para obter o lema liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria no Brasil, desde a sua criação, é parte fundamental da história dessa sociedade. A prova disso é o quanto os nossos antepassados contribuíram para os marcos históricos neste país. O dia 20 de agosto foi escolhido como o Dia do Maçom no Brasil, após a sessão entre as lojas da Maçonaria Comércio e Artes e União e Tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto de 1822, quando o maçom Gonçalves Ledo teria feito um discurso emocionante e inspirador, pedindo a independência do Brasil ainda naquele ano. A sociedade maçônica impulsionou, então, Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, menos de um mês depois da grande reunião do Rio de Janeiro. A presença da maçonaria em Araçatuba já tem mais de 100 anos, sendo uma sociedade discreta, educativa e filantrópica, destinada a reunir homens de boa vontade que se proponham a debater e equacionar os grandes problemas da humanidade, do seu tempo, de sua pátria e da comunidade, lutando pela realização das soluções, sempre erguendo templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Sua divisa é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e seus princípios são a tolerância, o respeito mútuo e a liberdade absoluta da consciência. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de informações oficiais. Requerimento número 361, de 21. Senhor presidente, considerando que a Secretaria Municipal de Educação dispõe de uma frota de ônibus para o transporte de alunos, considerando que atualmente alguns desses ônibus não são utilizados, ficando à disposição para que, no caso de quebra de outros ônibus ou necessidade, a Secretaria possa utilizá-los. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a esse legislativo. 1. Atualmente, quantos ônibus estão sem utilização e à disposição da Secretaria Municipal de Educação? 2. Enviar mídia contendo a documentação de todos os ônibus que não estão sendo utilizados.
Evandro Molina, vereador, PP. O requerimento está em discussão. Não havendo inscritos, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 363 de 21. Senhor presidente, considerando o relatório disponibilizado pelo Executivo Municipal, na resposta encaminhada ao requerimento número 332 de 21, de nossa autoria, contendo relação de técnicos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, carga horária e modalidades atendidas ligados à administração municipal, considerando que, de acordo com o relatório, cada modalidade tem seu técnico e carga horária. Requeremos, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, encaminhe esse legislativo. 1. Relação dos atletas que estão cadastrados junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação pela Prefeitura de Araçatuba, no período de janeiro de 19 a agosto de 21, por modalidade. 2. Relação dos locais em que estão sendo realizadas as atividades por modalidade. Evandro Molina, vereador, PP. O requerimento está em discussão. Não havendo inscritos, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 364 de 21. Senhor presidente, considerando que o Executivo Municipal está contratando a empresa terceirizada por meio de chamada pública, objetivando a realização de credenciamento de artista para a Mostra Virtual de Artes e Casa 2. Considerando que, para tal contratação, o gasto estimado é de 80 mil, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a esse legislativo qual a data prevista para a realização do evento e quantos artistas serão contratados. Arlindo Araújo, vereador, MDB. O requerimento está em discussão. Não havendo inscritos, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 365 de 21. Senhor presidente, considerando que o Centro de Controle de Zoonose de Araçatuba está subordinado à Secretaria Municipal de Saúde, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo. 1. O Programa de Vigilância e Controle Leishmaniose Visceral, PVC-LV, do Ministério da Saúde dispõe sobre as diretrizes nacional para o enfrentamento da doença. Nos últimos anos, apesar do número de casos em humanos permanecer estável, a leishmaniose visceral encontra-se em expansão geográfica no país. Em busca de avaliar e fomentar novas ferramentas de controle para o programa, o Ministério da Saúde financiou em 2010 um estudo de intervenção controlado e multicêntrico, com o intuito de avaliar a efetividade das coleiras impregnadas com inseticida, deutametrina a 4%. O Centro de Controle de Zoonose de Araçatuba, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhou esta importante pesquisa. Segundo, o resultado do estudo demonstrou que a associação às demais ações de controle recomendadas pelo programa, o uso da coleira foi responsável pela redução de 50% da prevalência da doença em cães na área da intervenção, quando comparadas a áreas de controle. Após ser comprovada a sua efetividade, foi realizada a avaliação de custo-efetividade, e com a comparação do uso das coleiras com as demais ações de controle preconizadas, comprovando-se que o insumo é custo-efetivo. O Centro de Controle de Zoonose de Araçatuba, considerando que o nosso município apresenta alto índice de da doença e mortalidade considerável de animais, manifestou interesse no programa que visa distribuição gratuita das coleiras sem quaisquer ônus ao município. Terceira, o Ministério da Saúde, em 9 de dezembro de 2016, por meio da portaria número 2684 de 16, instituiu um grupo de trabalho com a finalidade de rever as diretrizes de vigilância e manejo de reservatórios de leishmaniose visceral,
Este grupo foi composto por instituições de ensino, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Conselho Federal de Medicina Veterinária, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Organização de Proteção Animal Mundial, Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais e Sociedades Brasileiras de Medicina Veterinária. Entre as pautas propostas pelo Ministério, foi recomendada a utilização da coleira impregnada com inseticida em cães como ferramenta de controle de leishmaniose visceral, canina e humana. Com base nos resultados dos estudos de efetividade e custo-efetividade, por consenso, o grupo recomendou a incorporação da ferramenta às demais ações de controle previstas pelo Programa de Vigilância e Controle de Leishmaniose Visceral. O critério de elegibilidade dos municípios prioritários é estar classificado como transmissão alta, intensa e muito intensa. Essa classificação baseia-se no índice composto utilizado pelo PVC-LV, que contempla a média de casos e incidência de leishmaniose visceral humana nos últimos 3 anos. Sabendo que Araçatuba é o município foco de doença, o Centro de Controle de Zoonose, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, procuram saber se Araçatuba seria elegível como prioritária para o recebimento de formas gratuitas das coleiras. Quarto, mais de 100 municípios de vários estados do Brasil tornaram-se elegíveis, como Estrela de Alagoas, São Gabriel, na Bahia, Fortaleza, Imperatriz, no Maranhão, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Contagem, Minas, Montes Claros, Minas, Rio Maria, Pará, Barras, Piauí, Lajeado, Tocantins, e somente Bauru, no estado de São Paulo. Por que razão Araçatuba, com tantos problemas relacionados à leishmaniose visceral, não consta desta listagem? Quinto e último, o prazo para os municípios aderirem à estratégia de encoleiramento será de 12 meses, a contar da divulgação da relação de municípios prioritários pelo Ministério da Saúde, prevista para o mês de agosto de cada ano. Excepcionalmente, em 2021, a adesão dos municípios poderá ocorrer até dezembro do ano corrente. Aderindo ao programa, o município deverá manter a estratégia por, no mínimo, 4 anos de trabalho nas áreas eleitas. Como esta medida, certamente Araçatuba terá em pouco tempo a queda drástica e necessária dos casos de doença em seu território. Caso o Centro de Controle de Zoonose, em conjunto com a Secretaria Municipal, não tenha aderido à estratégia gratuita de encoleiramento dos animais, por quais razões ainda não o fizeram, visto ser uma necessidade eminente do município? Cristina Munhoz, vereadora, PSL. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 369-21. Senhor presidente, considerando que existem receituários médicos de cor amarela, específico para prescrição de medicamentos de uso controlado, receituários de cor branca, utilizados na prescrição de medicamentos com tarja vermelha, e receituários de cor azul, oficialmente chamados de notificação de receituários, obrigatórios na prescrição de medicamentos que podem causar dependência, como psicotrópicos, tranquilizantes e antidepressivos. Considerando que chegou ao nosso gabinete notícia de que pacientes que procuram atendimento nas unidades básicas de saúde e que precisam de prescrição para obtenção de determinados medicamentos controlados, estão recebendo os receituários com guias brancas. Considerando que os receituários em guias incompatíveis com as necessidades acabam sendo recusados nas farmácias, sob a alegação da exigência da guia amarela ou azul, conforme o tipo de doença a ser tratada. Considerando que muitas vezes o paciente que já se dirigiu à UBS e foi até a farmácia para comprar o medicamento, se vê obrigado a retornar à UBS para requerer a troca da guia, devido à cor exigida. Considerando que, ao retornar à UBS, é informado de que naquela UBS não tem a guia amarela, por exemplo, tendo que se dirigir a outra UBS, que recusa atendê-lo por ser paciente de região diferente. Requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe este legislativo. Todas as UBS do município realizam prescrições de medicamentos com as guias brancas, amarelas e azuis? Em caso negativo, qual a causa da limitação?
Qual a previsão para solucionar o problema? Terceiro, caso o paciente passe por consulta em unidade básica de saúde que esteja com a falta de determinada cor da guia, qual deve ser o procedimento para que o paciente consiga resolver seu problema sem ter que ficar se deslocando de um lugar para o outro? Coronel Guimarães, vereador, PSL. O requerimento está em discussão. Não havendo inscritos, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 370, de 21. Senhor presidente, considerando que o bairro Chácara Arco-Íris passou a contar com um número maior de moradias e com tendência de crescimento, tendo em vista o desenvolvimento da cidade naquela região, principalmente em virtude do nosso parque industrial. Considerando que ainda não existe rede de esgoto no bairro e sim fossas, considerando a necessidade de evitar-se a contaminação do lençol freático e assim respeitar-se o meio ambiente, considerando que é necessário também a construção de galerias para o escoamento de águas pluviais, a fim de evitar a erosão que chega a tomar parte das vias públicas no período das chuvas, podendo colocar em risco até as residências. Considerando que, diante de todo exposto, as vias públicas estão em condições sempre precárias e sem possibilidade de pavimentação, impedindo o desenvolvimento do bairro, o que tem gerado questionamento por parte dos moradores há muito tempo. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe esse legislativo. 1. O Executivo Municipal tem conhecimento dos problemas acima relatados no bairro Chácaras Arco-Íris? 2. Em caso afirmativo, quais medidas serão adotadas e o prazo para a sua implementação? Doutor Alceu, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo inscritos, o requerimento está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Trigueiro, eu sou jornalista e fã número 1 do CVV. Se a sua cidade está avaliando a possibilidade de inaugurar um posto de atendimento do Centro de Valorização da Vida, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Parabéns! Eu não conheço outro serviço voluntário e filantrópico no Brasil que realize um trabalho tão bonito e urgente quanto o CVV. Estou aqui na torcida para dar tudo certo e você em breve fazer parte da constelação de postos do CVV em todo o Brasil. Tudo de bom! Pequeno expediente. O pequeno expediente tem duração de 40 minutos. É a fase da sessão em que os vereadores previamente inscritos usam a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha. De até 10 minutos, os seguintes vereadores: Arlindo Araújo, Arnaldinho, Boato e Cristina Munhoz. Vereador Arlindo Araújo, vai fazer uso da palavra? Dispensa. Vereador Arnaldinho, fique à vontade, tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham também de forma remota. Boa noite a todos. Eu gostaria de conversar um pouquinho com todos, devido ao momento em que nós estamos atravessando, nesses últimos 18 meses aproximadamente aí, com relação da pandemia. Nós estamos atravessando um momento muito difícil. Estamos vivendo uma crise moral, uma crise financeira, com muitas empresas fechando as portas e outras com muita dificuldade para manter as suas atividades.
muitas doenças, muitas mortes, muitas perdas, e, consequentemente, uma vida muito triste para todo o nosso povo. Muita tristeza na vida das nossas famílias, e se isso não bastasse, nós temos ainda que conviver com um pequeno grupo de pessoas que presta um desserviços à comunidade, divulgando notícias falsas, fake news, sem saber as origens dessas informações e sem saber quais são as razões pelas quais essas pessoas colocam na mídia esse tipo de informações, que não contribui para nada, infelizmente. Mas nós sabemos que só há um jeito da gente reverter essa situação. É com muito amor, com muito diálogo, com muito trabalho, com muito entendimento, com muito esforço, muita dedicação, para buscar reverter tudo isso. E eu quero, nesse momento, dizer da minha profunda alegria de fazer parte hoje desse grupo de 15 vereadores desta casa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, por Ele ter colocado esse instrumento que é a política, para que nós possamos buscar resolver muitos problemas que muitas vezes, como um cidadão civil apenas, nós não conseguimos. Então, quero dizer que nós estamos agradecidos pela oportunidade de servir, de trabalhar, de dialogar, fiscalizar, mas, sobretudo, propor ideias, propor sugestões, propor ações transformadoras da vida das pessoas, que para isso confiaram em cada um de nós. Me alegro muito de ter sido lembrado para fazer parte de várias comissões dessa casa, e fico muito feliz pela oportunidade de servir e ser útil nesses trabalhos. Começaria dizendo aqui sobre o IANSP. Temos uma comissão formada aqui de 4 vereadores, o Dunga, o Maurício Bem-Estar, o doutor Alceu, e eu também, mas com apoio de todos os outros nobres vereadores, que são incansáveis na busca de alcançarmos essas nossas soluções para o nosso povo. Hoje nós tivemos aqui uma audiência pública do Estado de São Paulo, e nós tivemos o privilégio e a oportunidade de falar bastante sobre o IANSP, que só em Araçatuba nós temos aproximadamente 10 mil conveniados, que quando precisam dos trabalhos, embora tenha sido descontado da sua folha de pagamento, eles não têm o serviço prestado pela nossa Santa Casa, e têm que deslocar até Rio Preto, Bauru, Prudente e tantas outras cidades, E nós esperamos que, com o apoio também do prefeito, que tem nos acompanhado nessa demanda, nós já temos documento protocolado em São Paulo, o Maurício Bem-Estar falou isso nos dias anteriores, aqui nas sessões anteriores. Eu também faço parte de um projeto de resolução para cuidar da vida dos moradores de rua, E nós estamos tentando mobilizar toda a população para que continue com um olhar atento para essa necessidade, porque o objetivo principal é incluir os moradores em situação vulnerável, em situação de rua, no mercado de trabalho. Mas não podemos esquecer que eles têm muitas outras necessidades. Quero agradecer também todas as empresas, todas as pessoas, os voluntários, que direto e indiretamente se comprometeram muito, aplicaram muito em socorro dessas famílias vulneráveis, esses dias que estava fazendo muito frio. Quero agradecer do fundo do coração o empenho de todos, porém dizer que as necessidades dessas famílias vulneráveis, tanto dos moradores em situação de rua e todos os outros, em qualquer outra circunstância, precisa do nosso olhar, da nossa ação, da nossa atitude durante todo o ano. Então, vamos continuar focado na busca de dar vida digna a esses nossos irmãos. Também faço parte da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Covid, juntamente com a Regininha e o Nelsinho, e é um serviço que nos está proporcionando fazer várias reuniões com diversos segmentos da sociedade,
é uma oportunidade que a gente passa a conhecer melhor o problema da nossa cidade, dos nossos munícipes, e pela minha alegria eu vejo o engajamento de todos, não apenas dos que estão na comissão, de busca dessas soluções. Então, quero pedir para que a gente continue nos esforçando mais e mais para que tudo isso possa ser alcançado. Fizemos diversas visitas na Santa Casa de Saúde, fizemos visita na Divisão Regional de Saúde, em sindicatos, ouvimos também o pessoal da fiscalização da Prefeitura com relação à fiscalização das demandas do distanciamento tão necessário, e dizer que, embora nós estamos atravessando um momento um pouquinho mais tranquilo com relação à pandemia, é muito importante que nós tenhamos presente que não é para nos acomodarmos. Temos que continuar prudentes, fazendo todo o distanciamento, usando máscaras, usando álcool em gel, e com um pouquinho mais de paciência, em breve, tudo isso fará parte do passado. Também, juntamente com o Wesley e o Nelson Bombeiro, estamos trabalhando bastante na Comissão da Juventude. Anteriormente, a gente costumava dizer que a juventude é o futuro do Brasil, é o futuro da nação. E nós ousamos dizer que a juventude é o presente da nação, é o presente e é o futuro. E, portanto, eu quero dizer que nós estamos, assim, muito comprometidos em ajudar os jovens da nossa cidade, porque nós vivemos uma grande contradição. A grande maioria das empresas precisam, muitas vezes, quando vão contratar, de alguém com experiência. Mas nós precisamos ajudar, dando formação, dando orientação, capacitação, e fazendo todo um intercâmbio junto aos empregadores para inserir os nossos jovens no mercado de trabalho, para que quando eles forem para o segundo, terceiro emprego, eles possam ter um currículo, possam ter já uma experiência para apresentar. E também gostaria de dizer que nós temos conquistado muitas vitórias, temos alcançado muitas coisas boas na nossa cidade nos últimos tempos. Eu não vou aqui relacionar, mas todos vocês são sabedores de todas as avenidas, todas as grandes construções, pavimentação, por exemplo, de bairro que a gente, por mais otimista que fosse, não acreditaria que seria pavimentado, e tantas outras coisas. Mas, porém, temos ainda mais algumas alegrias de dizer que nós estamos avançando ainda no mesmo ritmo. Em breve nós teremos aí o nosso hospital veterinário, o nosso AME funcionando. Tivemos a grata alegria de saber que existe um estudo em andamento, com muita possibilidade de nós, em breve, termos também o nosso novo terminal rodoviário. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse momento, dizendo que vamos continuar focados, vamos continuar determinados. Eu, por exemplo, posso dizer que eu vou trabalhar até o meu último dia do mandato com o mesmo entusiasmo do primeiro, buscando sempre o diálogo, o entendimento, a compreensão, a amizade, o amor, que só assim construiremos uma sociedade mais justa, mais solidária, para o bem de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo a falar, o vereador Boato. Não, meus amores, olha, eu estou à disposição no meu gabinete para a gente conversar, trocar uma ideia, porém, eu não estou inteirado o suficiente para abordar esse assunto, né? Eu soube por alto na mídia, não tive tempo de averiguar, e eu não quero cometer a injustiça de fazer um comentário de uma coisa que eu desconheço. Assim como eu acabei de dizer que às vezes a gente divulga notícias falsas, notícias... Não, eu sei, meu amor, só para dizer que eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Mas a gente conversa depois, uma outra hora, de uma forma individualizada. Terei o imenso prazer de conversar com vocês. Muito obrigado, valeu. Vereador Boato está com a palavra.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, a todos que acompanham essa sessão pelas plataformas digitais. Eu gostaria de pedir para a TV Câmara, antes de qualquer coisa, soltar uma matéria que nós fizemos com relação à pista de skate, por gentileza. Inaugurada há 8 anos, a Praça da Juventude surgiu como uma opção de lazer, recreação e prática de esportes na cidade. Com o passar dos anos, porém, o local deixou de receber melhorias. Uma das principais reclamações de quem frequenta a praça é a má iluminação durante a noite. O principal hoje é a iluminação, que eu acho que já faz uns 6 anos já que teve uma época que roubaram os fios, vieram, arrumaram aí, a prefeitura fez a reposição dos fios, fez a substituição de algumas lâmpadas, mas não todas. E rapidamente as lâmpadas acabaram queimando, eu não sei o motivo, e ficou escuro, né? E a gente que trabalha, que nem eu trabalho durante a semana, eu só tenho, infelizmente, o domingo para vir praticar, porque eu queria vir andar à noite aqui pelo menos umas 2 vezes para estar fazendo algum esporte, praticando alguma atividade física, e não consigo porque não tem iluminação, fica tudo escuro, né? Ponto de encontro de skatistas e de famílias que trazem os filhos para brincar, o local é bastante frequentado nos finais de semana. Eu gosto de praticar muito patins. Minha irmã e minha prima e eu usamos patins, só que meu primo, como ele não tem, ele usa meu patinete. Além de problemas com a iluminação, nos arredores da praça não há assentos para o público. Também não há lixeiras e os visitantes pedem melhorias nas condições do bebedouro. Você vê que tem vários buracos pela pista, que está desgaste do tempo natural, porque há 8 anos que não tem nenhuma manutenção da prefeitura. As poucas manutenções que tiveram aqui foram nós mesmos que fizemos. A gente se reuniu aqui, conseguiu, cada um deu um pouco de dinheiro, compramos cimento e veio um senhor aí uma vez e arrumou para nós. Mas acabou que foi desgastando de novo e foi fazendo novos buracos, né? Chuva e sol o tempo todo, acaba que precisa. E bancos também seria interessante ter, porque às vezes o pessoal senta nos caixotes da pista e a gente pede para eles saírem, e às vezes tem um pessoal que acaba se negando. Ao lado da pista de skate, estão em andamento as obras da Avenida 2 de Dezembro, o que deve facilitar o acesso à praça. Preocupado com a situação do local, o vereador Boato já fez uma indicação sobre o assunto e vai encaminhar um ofício ao Executivo pedindo melhorias para a Praça da Juventude. Os esportistas, eles procuraram o nosso gabinete, eles vieram até nós para relatar as dificuldades que eles estão encontrando aqui. A falta de manutenção, a falta de iluminação, que é uma reclamação constante entre os esportistas que usam aqui o espaço. Aqui a gente tem o pessoal que vem andar de skate, que vem andar de bicicleta, de bike, de patins. E aí, final de semana, os pais trazem as crianças, e não tem. A falta de assento também é uma reclamação constante do pessoal, porque eles sentam em locais que são específicos para manobras, e aí causa toda essa situação aí com os esportistas que vêm para praticar. Fica uma situação indelicada, de ter que pedir para sair e tudo mais. Então, o pessoal vem sempre trazendo essa questão da falta de manutenção e o espaço que está se deteriorando. Bom, como foi mostrado então na matéria, nós podemos observar ali a falta de iluminação, o pessoal que pratica o esporte ali no escuro, como foi mostrado na matéria, o pessoal de bike ali, sem uma iluminação adequada para o pessoal. A ausência de bancos, que é uma situação também que o pessoal vem reivindicando já há muito tempo, desde a sua inauguração. E isso tem causado, inclusive, discussões entre o pessoal que vai praticar o esporte e outro pessoal que vai ali apenas para assistir, enfim. Alguns pais que vão levar os seus entes familiares. E aí, quando chega numa situação de pedir, até mesmo com delicadeza, com educação, acaba gerando ali um certo desentendimento, porque não tem outros lugares para eles sentar. Então, eles sentam ali nos espaços que são disponíveis para as manobras. Além disso, nunca foi feita uma manutenção da pista de skate, desde a sua inauguração, que foi em 2013. Nós tínhamos lá um ponto de internet pública lá na praça, foi roubado ali, foi furtado o aparelho de roteador, não foi substituído até então, e já faz anos que não tem mais a internet. E não tem lixeira,
né, a gente viu ali as condições ali precárias, o pessoal acaba deixando ali o lixo, né, acaba usando lá e deixando lá, né. Nós já não temos uma cultura de respeito, né, e educação pelos espaços públicos, com a falta de lixeira acaba piorando ainda mais essa situação. E o skate, né, ele foi incluído agora, né, ele estreou na modalidade olímpica, né. Nós tivemos aí o Kelvin Huffler, medalhista de prata na modalidade de street. Nós tivemos o Pedro Barros, também medalhista de prata. Tivemos a Raíssa Leal, a fadinha, que também conquistou o 2º lugar no street. 3 medalhas, né, brasileiras na estreia do skate. Então, é uma modalidade que ganhou visibilidade, ganhou repercussão, e não é possível, né, que nós temos uma pista de skate que é referência no estado de São Paulo, é referência na região. Nós recebemos atletas da região toda. E nós temos uma pista que é toda deteriorada, né, que não recebe nenhuma manutenção desde a sua inauguração, né. A prefeitura não cuida, não faz manutenção, não preserva um dos poucos espaços públicos que nós temos para lazer e cultura na cidade, né. Eu gostaria também de pedir um outro vídeo para a TV Câmara, que é da 2 de dezembro, né, que, por falar em 2 de dezembro, eu gostaria também de comentar a respeito. Essa questão da 2 de dezembro aí foi uma situação que eu, inclusive, falei quando a vereadora Regininha apresentou o projeto dela, né? Eu comentei, não foi possível passar o vídeo no momento da discussão, mas está aí, né, para a gente ver como é que o prefeito entrega uma avenida dessa, né, uma obra que custou tão cara quanto essa, sem a devida iluminação. O que a gente vê aí é a falta de segurança, uma escuridão, né, e a população tem que conviver com isso. Já faz algum tempo que foi inaugurado, né, que foi entregue essa obra, e a falta de planejamento, né, porque entregar uma obra dessa e não pensar na segurança da população que trafega por esse lugar, nós estamos vendo aí aqui do lado esquerdo do vídeo, é a pista de caminhada, né, ou a ciclovia, ciclofaixa que o prefeito fez e entregou, sem iluminação. Não dá para enxergar um palmo na frente de quem está usando esse espaço. Certo? Então, a gente pede essa situação. Tem também o problema da sinalização, que, inclusive, amanhã eu vou encaminhar as imagens para o secretário, né, o coronel Reis. Amanhã eu vou encaminhar as imagens dele, dos constantes acidentes que têm acontecido, e os moradores têm registrado e me encaminhado. Nós estamos recebendo aqui constantemente reclamação desse local. Então, nós vamos encaminhar para o secretário para que tome as devidas providências, né? E para encerrar, por último, eu quero dizer que o meu debate aqui nessa casa é sempre em cima da coisa pública. Jamais é contra um vereador aqui. O meu debate não é contra os vereadores, é contra a administração, é contra a figura pública, contra o prefeito, que, na minha opinião, não está fazendo uma administração boa para a nossa cidade. Não está administrando a nossa cidade com eficiência como deveria. Mas eu jamais vou desrespeitar um colega vereador. E jamais eu vou ofender a honra dos meus pares. Tá? O espaço aqui é para o debate político. Apenas isso. Não é pessoal. Não é para debater o pessoal aqui dentro. Agora, o respeito à opinião do vereador, o respeito à fala e o respeito ao posicionamento do vereador tem que estar acima de qualquer coisa. O debate político aqui é feito nessas 4 linhas aqui. O que passa disso é ofensa à honra e uma total desrespeito com o poder legislativo. O que também faz com que essa casa seja manchada, né? Então, o que passa disso é ofensa, tá? Eu acho que nós podemos ter divergências, o que é absolutamente natural, mas nós devemos divergir com respeito, né, e não com ódio. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Cristina Munhoz. Meu boa noite a todos presentes, aos pares da casa, as pessoas aqui que estão nas suas casas também. O que eu quero apresentar aqui hoje é falando um pouco do meu projeto.
né, o projeto do nosso gabinete. E eu vou começar explicando para vocês. Há mais de 20 anos na causa animal e vivenciando as necessidades e dificuldades dos animais e seus tutores em relação ao bem-estar dos animais, é que eu resolvi criar esse projeto. Eu ia pedir para a TV Câmara mostrar o nosso logo aí, que, além de castrar, que é a prioridade nossa, né, ele também ajuda em consultas, tratamentos, muitos tratamentos caros, por sinal, que as pessoas não têm condições de custear e que é devido à falta de castração, como a doença TVT, que é um tumor venéreo que está acometendo muitos animais na cidade, e a gente está ajudando muitas pessoas, né, porque os animais têm que fazer a quimioterapia. E, depois de tudo isso, do tratamento, eles são castrados também. E exames laboratoriais e tudo mais, aí, etc., o que os animais precisam, né? E, como todos nós sabemos, essa pandemia mudou drasticamente a vida de muitas famílias, tá? E, com isso, bateu o desespero das pessoas por não terem condições de estar podendo pagar uma consulta para os seus animais. Porque não é só pagar a consulta, o veterinário pede os exames e tem medicamentos e tudo mais, e fica caro mesmo, né? E muitas famílias necessitadas aí estão desempregados e não estão podendo arcar com isso. Então, foi aí que o nosso projeto iniciou as nossas atividades, em janeiro de 2021, e vem ajudando muitas pessoas e com seus animais. E eu quero deixar aqui enfatizado que esse projeto ele é com recursos próprios, tá? E tem parcerias com algumas clínicas veterinárias. Eu consegui parceria, né? E, graças a Deus, a gente está conseguindo bastante coisa com isso. Eu queria mostrar um pouquinho aí o vídeo, né? Que mostra a gente ajuda os protetores também, pegando os animais que moram na rua, infelizmente, não há lar para todos, né? Mas, pelo menos, eles estão sendo castrados, né, de acordo com as possibilidades nossas, e é um trabalho assim muito bonito, né? Pode mostrar o vídeo, fazendo favor, a TV Câmara. Bom dia, aqui é do projeto da Cristina Munhoz, que está castrando os gatos aqui para nós, aqui no bairro Pinheiros. E aqui já são 3 gatas castradas, olha que maravilha. Eu não sou gato, não. Abre. Nós estamos soltando as gatas aqui no bairro Pinheiros, que foram 3 castradas já. Está só o começo. Agradecimento a Cristina Munhoz. Não sei. Lá embaixo está amarrado, não? É. Eu quero deixar aqui assim, explicar que essas gatinhas moram aí, né? Como eu disse anteriormente, não há lar para todos, né? Mas esse trabalho é para evitar a proliferação dos animais, né? E com isso tudo, mais sofrimento para eles. Então, aí, ó, que bonitinho. A pessoa pega, a gente castra e devolve no lugar, né? E eu queria também falar um pouco de números aqui, né? Castração de gatas, de janeiro até julho, a gente conseguiu castrar 151 gatas, que deu o valor total de R$ 10.570. Cachorras, nós conseguimos também, até julho, 110 cachorras castradas, porque nós damos prioridade para as fêmeas, né? Mas, em uma clínica, a gente castra só os gatos, as gatas, né? E, em outra, a veterinária castra as cachorras e faz todo o atendimento que as pessoas precisam lá, né? Quando nos procuram, a gente tenta ajudar. Até agora, o nosso projeto, nessa clínica aí da castração das cachorras, ficou R$ 28.127, pessoal. Então, é uma coisa assim, para algumas pessoas pode parecer pouca, 151 gatas, mas vocês podem colocar assim, que cada gata dessa, ela daria umas 4 crias no ano, com 6 gatinhos. Então, você faz a conta e vê quantos animais, né, a gente está livrando do abandono com isso aí. E é muito importante, porque
não é só questão de castrar. Esse projeto, ele colabora com a saúde pública da população. No caso das fêmeas, dos animais, dos cachorros, a leishmaniose também. Porque quando o animal ele não para de dar cria, o abandono vai acontecer. Vai acontecer mesmo. A pessoa se desespera, acaba abandonando. E esse monte de animais soltos na rua é doença para a população, né? E para os animais também, muito sofrimento. Vocês podem ver aí um pouquinho das gatinhas que a gente castrou, tá? E eu queria aqui também deixar o meu agradecimento especial para a doutora Tatiana Gergovics, da Clínica Coisas de Bicho, que é ela que faz a castração das cachorras para mim, do doutor Diego Gonçalves, né, que é o meu parceiro também, que faz a castração das gatas, né? E queria aqui deixar um agradecimento também a todas as ONGs e protetores independentes que fazem esse trabalho também. Castram, recolhem os animais, castram, cuidam com o dinheiro deles mesmos, do próprio bolso. Isso, gente, é uma contribuição importantíssima para a cidade, tá? E queria também deixar aqui a nossa alegria e a nossa esperança da construção agora do hospital veterinário. Nunca Araçatuba teve sequer alguém interessado na causa animal, para trazer os benefícios para os animais. E, graças a Deus, agora a gente está acompanhando, logo eu vou postar para vocês, o hospital nosso vai sair do papel. Graças a Deus, graças aí ao empenho do prefeito, do governador, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Essas castrações vão continuar pelo hospital. Nós também não vamos abandonar nosso projeto, porque ele vai estar acompanhando. Não vai ter, assim... a gente sabe que vai ser uma fila no começo, então nós não podemos abandonar nosso projeto. Nós vamos enfatizar, inclusive, juntos caminhando para o bem-estar dos animais de Araçatuba, tá? E eu quero falar para vocês aí do meu requerimento de hoje, que é importantíssimo, pedindo a coleira contra a leishmaniose. Isso é importantíssimo, gente. Vamos aí, dar o apoio total. Se Deus quiser, nós vamos conseguir que Araçatuba se inscreva e vai receber as coleiras também, distribuir para a população. E é isso aí que eu deixo para vocês, tá? Nosso trabalho aí. E vamos para frente. E Araçatuba aí, se Deus quiser, vai melhorar em todos os sentidos, principalmente aí para os animais. Tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Ordem do dia. A ordem do dia é a fase da sessão em que os vereadores discutem e votam os projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, moções, entre outros. Primeiro item, discussão única e votação do projeto de lei complementar número 8 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Transfere da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Participação Cidadã os conselhos municipais que especifica. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Solicito o parecer da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, vereadora Regininha. Favorável. Vereador Wesley, da Dialog. Favorável. Vereador Lucas Zanata. Favorável. O projeto está em discussão. Senhor presidente. Tem a palavra, vereador.
Só pelo caso do projeto estar em urgência e a gente ter recebido agora, eu gostaria só de ter uma informação do governo, se isso é administrativo, qual que é a razão só da mudança? Eu só queria saber. Reserve meu tempo. Tem a palavra, vereador Jaime. É apenas para adequar o objeto de cada secretaria. As ações de cidadania estão mais ligadas a essas estruturas que estavam em outra secretaria. Foi só único e exclusivamente esse. Satisfeito, vereador? Ninguém mais querendo discutir? O projeto está em votação nominal. É o primeiro, né? Ufa. Vereador Arlindo está em modo remoto. Podia expor seu voto, vereador? Sim ou não ao projeto? Sim. Obrigado. Deixa tudo como está. Você tem que apertar assim. Já apertei. Já até coisei aqui. Estão com um problema aqui, mas já peguei os votos. Do vereador Nelsinho é sim, do vereador Coronel Guimarães é sim, vereador Arlindo também é sim. Então, 15 votos sim, está aprovado. Segundo item, discussão única e votação do projeto de lei número 89 de 2021, altera a linha perimetral urbana do município de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal número 5.125, de 16 de outubro de 1997. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Solicito o parecer da Comissão do Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana e Rural. Vereador Nelsinho Bombeiro. Favorável. Vereadora Cristina Munhoz. Favorável. Vereador Boato. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. O projeto está em votação simbólica. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro item, discussão. Pela ordem. Tem a ordem, vereador. Senhor presidente, devido ao estágio avançado da vacinação, não faz mais sentido esse projeto, então eu peço a retirada dele. Vereador, mas não é esse ainda. Mas vamos, esse aqui não é. Tá. Terceiro item, discussão única e votação do projeto de lei número 90 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Altera a linha perimetral urbana do município de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal número 5.125, de 16 de outubro de 1997. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Solicito o parecer da Comissão de Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana e Rural. Vereador Nelsinho Bombeiro. Favorável. Vereadora Cristina Munhoz. Favorável. Vereador Boato. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir, o projeto está em votação simbólica. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Quarto item, discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 5 de 2021, de autoria da mesa diretora. Concede a medalha do mérito da defesa e segurança pública de Araçatuba a integrantes da área de segurança pública do município. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade do decreto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao decreto. O decreto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação nominal. Solicito o voto do vereador Arlindo Araújo, que está em modo remoto. Sim. Obrigado, vereador. Sim. Vereador Coronel Guimarães está com dificuldade ali, mas já declarou o voto sim. Vereador Arlindo está em modo remoto, também declinou o voto sim. 15 votos sim, está aprovado. Quinto item, discussão única e votação da moção número 13 de 2021, de autoria do vereador Nelsinho Bombeiro. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 2022 de 2019, em tramitação no Senado Federal, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista. A moção está em discussão. Ninguém querendo discutir? A moção está em votação simbólica. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Dunga, sexto item é o projeto. O senhor quer falar? Vossa Excelência colocou as 3 urgências do Jaime na minha frente, então peço a retirada do sexto item agora. O vereador Dunga requer a retirada do projeto, mas é necessário a aprovação do plenário. Então, os vereadores e vereadoras que forem favoráveis à retirada do projeto permaneçam como estão. Aprovado. Então, esgotada a ordem do dia desta sessão ordinária, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a 27ª sessão ordinária, dia 30 de agosto de 2021, segunda-feira, Câmara Municipal, às 19 horas. Boa noite a todos.